Olá! Estamos no quarto capítulo que chama O Caso Vicente. Lembrando que o André ia fazer a sua primeira aula hoje e que Vicente era o novo colega dele, aquele que era médico também na Terra. Então o André chegou um pouco antes para ir lá entrar na sala já junto com o Vicente. Antes da aula, eles ficaram conversando sobre as suas vidas. E André ficou muito animado, que era um colega da Terra, mesma profissão, mesmos anseios. Aí eles ficaram trocando as percepções, as loucuras que eles acharam depois que morreram, né? As coisas que eram incríveis naquele lugar. Então ficaram trocando experiências assim. E o André disse que em menos de uma hora parecia que eles já se conheciam a vida inteira. É assim, né? Quando a gente gosta da pessoa, a gente começa a conversar, é tão joia. Daí o André resolveu falar sobre a família dele, sobre a intimidade dele do lar, sobre a visita que ele fez, as visitas que ele fez, né, ao lar da Terra, e queria contar para o amigo, já que o amigo tinha dito que nunca tinha voltado à Terra para ver a família, a esposa, enfim. Aí o André disse assim, ó, imprimir toda a ênfase, tipo a Maria do Bairro, né? Contando assim dramaticamente a sua história. E ele finalizou lembrando que a história dele, que ele tinha morrido e depois a esposa dele encontrou um segundo marido. E ele estava contando para o amigo dele como se fosse a pior coisa do mundo, porque ela concebeu as segundas núpcias. E eu fiquei muito chocada. E a primeira vez que eu fui lá, ele contou como ele tinha sofrido e como tinha sido difícil para ele ver a esposa com o segundo marido e que como ele conseguiu evoluir depois dessa experiência. Que lembra quando ele foi lá ver a esposa com o segundo marido, ele foi direto para o umbral porque ele ficou com raiva, ele ficou com ódio, ele ficou com ciúme, ficou com tudo. E quando a gente tem essa misturança assim de sentimentos, a gente acaba indo para o umbral mesmo. Mesmo nós encarnados, nós vamos, sabe? E a gente entra naquela energia ruim. E foi isso que aconteceu com o André. Como ele não tinha mais o corpo para mantê-lo aqui, na hora que ele entrou nessa energia, ele já foi direto para o umbral, demorou para sair e ele teve muito auxílio para sair de lá e continuar os estudos dele. E isso tudo ele estava contando para o amigo. Você veja, meu amigo, foi assim. Daí nisso o amigo diz assim, mas você tá achando o seu caso assim de tristeza e desventura? Eu vou te contar o meu. Pelo menos a tua esposa esperou o teu desencarne para conceber as núpcias. Eu vou te contar a minha história. Eu, quando me formei em medicina, eu casei com a Rosalinda, que era o amor da minha vida. Nós tivemos 2 filhos, uma vida maravilhosa, ficamos casados 10 anos. Logo depois que eu terminei a medicina, eu não quis clinicar, eu comecei a fazer experimentos em laboratório. Então, no fim das contas, ele era assim, um médico cientista, um médico que tinha um laboratório para fazer exames, para fazer experimentos, testar medicamentos, essas coisas assim. Mais um bioquímico do que um médico, né? Mas enfim, e a Rosalinda, que era a esposa dele, foi a primeira colaboradora e a mais dedicada, e eles trabalhavam juntos, então por muito tempo eles trabalharam juntos, tinha uma vida boa. Só que num determinado momento, o Vicente começou a perceber que a Rosalinda estava meio chateada, ele chamou de enfadonha. Estava cansada com aquele serviço, ela não gostava daquilo ali, mas ela disfarçava em nome do amor e tal, e porque era o ganha-pão da família e tal. Só que em um dado momento, o irmão do Vicente resolveu ir morar na cidade dele. Era um irmão mais velho, só que ele não tinha casado. E resolveu ir morar na cidade que eles moravam e não moraram na mesma casa. O irmão dele chamava Eleutério e foi morar num hotel. E aí, nesse hotel, ele começou, claro, nos fins de semana, jantares, tudo na casa do irmão, né? E não é que eles se apaixonaram. A Rosalinda e o Eleutério se apaixonaram.
Nisso começou a aparecer uma feridinha aqui no nariz do Vicente e ele nem deu importância porque era uma espinha. E aí, só que aquilo foi piorando, virou uma necrose, estragou todo o nariz dele. Ele teve uma septicemia, que é aquela infecção generalizada, sabe? Que não há antibiótico que acabe, só por um milagre mesmo. Muita dedicação hoje em dia, imagina naquela época. E ele teve essa infecção, septicemia, por causa da infecção que teve no nariz. E acabou morrendo, mesmo com os cuidados de vários médicos que foram ajudá-lo e tal. Daí ele contou pro André que a Rosalina se mostrava muito solícita, assim, muito pesarosa, e o irmão dele também. Cuidaram dele até o fim e tal, e o fim foi bem rápido. Claro, né? Uma infecção dessas a pessoa derruba rápido. E aí, quando ele morreu, passou tempos pelo umbral e tal, igual o André, as histórias eram muito parecidas. Segundo o André e segundo o Vicente, não tinha nada a ver uma com a outra. Mas o fato é, quando ele desencarnou e ficou melhor, ele soube que a esposa tinha matado ele. Para poder ficar com o irmão. Tu sabe que ela esperou ele dormir um dia e ele tinha uma espinha no nariz. Uma espinha normal dessas que a gente tira na frente do espelho. E ela pegou um experimento que eles tinham e pegou uma bactéria muito poderosa e botou ali no nariz dele, dentro da espinha, porque ela sabia que quando a gente tem alguma ferida aberta e entra outra bactéria mais poderosa, aquilo infecciona demais. E aquilo ali, além, como era um experimento, ela nem sabia o que ia dar direito, mas a ideia foi do Eleutério. Ele disse: vocês não trabalham com isso lá no laboratório? Você não poderia pegar um pouquinho? Deixa que eu consigo um mais forte e tal. Eles confabularam ali os dois. Colocaram, ela colocou no nariz dele aquela misturinha de bactéria e ele teve essa reação e acabou morrendo, ou seja, um crime. E aí, ele só ficou sabendo disso depois. Aí o André ficou muito impressionado. Meu amigo, meu Deus, isso aconteceu com você. Daí o amigo disse: pois bem, depois que a gente passa pelas zonas inferiores e a gente aprende, a gente tem que entender o que acontece conosco. E ele disse: não vamos mais falar sobre isso, porque o André ficou muito impressionado, né? Chega de falar nesse assunto, vamos para nossa aula que já está começando. E tem uma coisa em mente, André: a árvore, para produzir, ela não fica reclamando que as folhas secas caíram e foram embora. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é um simples resultado da ignorância e nada mais. Olha que lição, hein? Será que a gente vai aprender isso um dia? Espero que sim! Até o próximo capítulo!